Jesus, ele não deve fazer parte da sua vida. É isso mesmo que você ouviu. Jesus não deve fazer parte da sua vida. Você vai ver nesse vídeo que essa frase que eu estou te falando vai fazer sentido. Se você não me conhece, eu sou o Márcio Borrello, seja bem-vindo ao meu canal. Curta, se inscreva, compartilhe, comente o que você quiser e vamos para o vídeo. Em Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49, está escrito assim: Por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica, a palavra, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo a casa desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria falar um pouquinho sobre construção, um pouquinho mais sobre edificação. Eu não sou especialista em construção e edificação, mas eu tive a oportunidade de reformar minha casa alguns anos atrás. E eu vi ali muita coisa acontecendo na reforma da minha casa. Mas antes mesmo de reformar minha casa, ali recém-casado, o primeiro lugar que eu morei foi num apartamento. E aí quando eu peguei a planta do apartamento, um apartamento pequenininho também, a planta do apartamento, a construtora falou assim: olha, existem paredes que são estruturais e existem paredes que não são estruturais. Então ali, eu sabendo quais paredes que eu podia quebrar, eu lembro que nós quebramos uma parte da parede da cozinha para a sala e fizemos uma cozinha modelo americana, que a gente fala, com balcão, uma cozinha meio que interligada à sala. Por que eu estou falando sobre edificação? Porque se você for ver a construção de um edifício gigante, você vai ver que a construção de um edifício grande ou de um edifício pequeno tem os mesmos tipos de elementos, Você tem ali, enfim, o alicerce, você tem ali as vigas, você tem ali as paredes, você tem ali a arquitetura, a estrutura, você vai ter andares, a estrutura para os andares, etc. E você vai ter ali a parte de sustentação, você vai ter as paredes que são estruturais, as que não são estruturais, você vai ter ali algum tipo de revestimento, você vai ter, claro, ali uma cobertura, um telhado. Então, independente, o shopping é uma coisa parecida, é uma estrutura grande, uma casa é uma estrutura menor, mas tem os mesmos tipos de elementos básicos, vamos dizer assim. E o que acontece? Na nossa vida, nós temos diversos tipos de paredes que são estruturais na nossa vida, Existem paredes na construção da nossa vida que são paredes não estruturais, são paredes que se você deixa ou se você tira, não faz muita diferença nas nossas vidas, Um exemplo bem claro aí para você: se você se você coloca a Netflix, tira a Netflix da sua vida, se você tira ou põe algo na sua vida que não é estrutural, não faz muita diferença. Às vezes, esses tipos de paredes é como aconteceu lá no meu apartamento. Se você tira, fica até melhor. Sobra mais tempo para você fazer algo mais útil, talvez, ou algo que pode trazer algum tipo de desenvolvimento. Mas nas nossas vidas existem 7 colunas, ou 7 paredes estruturais ali, que se a gente mexe nessas paredes, se as paredes começam a trincar, perder sustentação, ou se elas se quebram de vez, a gente tem um prejuízo muito grande na nossa vida. Nossa vida fica totalmente desestabilizada, ela não tem estabilidade, ela não tem como se, às vezes, manter todo o edifício da nossa vida em pé. Imagine que a nossa vida é uma casa, é um edifício, e tem 7 colunas estruturais na nossa vida que a gente tem que tomar cuidado com elas para elas não serem quebradas, não mexer nelas. Mexe nas paredes não estruturais, mas nelas não pode ser mexidas. Vamos lá para a primeira coluna da nossa vida que a gente não pode, a gente tem que cuidar muito bem. Claro, a primeira coluna da nossa vida, claro, é a vida espiritual.
A nossa vida espiritual, ela é uma coluna das nossas vidas, é um hábito que nós temos que se desenvolver para nós termos um bom relacionamento com Deus. Entenda uma coisa, Deus, ele te ama, mas ele não vai geralmente fazer aquilo que você pode fazer. Por exemplo, Deus não precisa orar por você, é você que precisa orar para ter relacionamento com Deus. Ok? Deus, ele não depende de você, é você que depende de Deus. Mesmo aquele que é ateu depende de Deus para viver, porque é Deus que nos faz manter vivo. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Quando? Todos os dias. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A primeira coluna da sua vida que você tem que cuidar é o seu relacionamento com Deus. A segunda coluna, que é essencial para a sua vida, para nossas vidas ficarem firmes aí, é uma parede estrutural, é a nossa vida de saúde, a nossa vida física. Você vê que a primeira foi espiritual, mas a segunda física. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu já fui quase um workaholic na minha vida. Eu já trabalhei muito tempo. Eu lembro de uma vez que eu comecei a trabalhar às 5 da manhã, eu fui parar no outro dia às 4 da manhã. Eu trabalhei 23 horas direto, né? Isso aqui sentado nessa cadeira aqui, ó, trabalhando no computador, fazendo aqui alguns projetos que eu desenvolvi. Uma vez eu fiquei internado aí 7 dias, né? Claro, no hospital, na UTI, né? Na UTI Covid, mesmo não tendo Covid, mas depois eu saí da UTI Covid, eu fiquei internado na UTI por 7 dias por causa de uma sinusite forte e também, eu acho que também associado a uma crise de ansiedade. Aí eu percebi quando eu estava no hospital que as coisas mais importantes da vida não eram os projetos que eu tinha que entregar. Era primeiramente a minha fé, Deus, porque lá eu fiquei ligado com Deus todo momento, não que aqui eu não esteja, mas lá eu fiquei 24 horas ligado ali com Deus. E a segunda coisa mais importante que eu vi ali é a minha família, minha esposa, meus filhos, e o quanto eu senti falta deles. Então assim, a segunda coluna da sua vida que você tem que preservar é a sua saúde. Sem saúde é difícil trabalhar. Olha, sem saúde é difícil desenvolver qualquer coisa neste mundo. A gente precisa ter saúde para sair de casa, para andar, para desenvolver, para evangelizar, para levar o evangelho para mais pessoas, para gravar vídeo. Né? Imagine eu aqui cheio de sinusite gravando vídeo, ia ser bem difícil. Então assim, a saúde é o segundo pilar que você tem que tomar cuidado. E falando em família, o terceiro pilar, a terceira coluna estrutural da sua vida que não deve ser, tem que ser bem cuidada, é a família. Olha, a família, alguns dizem que a família é a base de tudo. Eu acredito que a família é a base de tudo na Terra. Tanto que a quarta, se não me engano, a quarta instituição da criação que Deus criou, se não me engano foi a quarta instituição que Deus criou aqui na Terra, foi a família. Ele fez o homem, a mulher, já instituiu o casamento, família multiplica, segue em frente. E depois o homem seguiu. Ou seja, a família realmente é uma base de tudo aqui na Terra para se desenvolver, para construir. Mas mesmo que você pensou em ficar solteiro, entenda uma coisa, mesmo sendo solteiro, abençoe as famílias da sua igreja com a palavra de Deus, pregando o evangelho, visitando pessoas, porque Deus, o nosso Deus, é o Deus da família. O quarto pilar, que tem que ser bem estruturado, existe essa coluna que eu vou falar agora, é a igreja. Quantas pessoas têm abandonado a coluna, a estrutura chamada igreja? Entenda uma coisa, nós fomos chamados, aqueles que foram chamados para ser filhos de Deus, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tem que entender que Jesus Cristo, ele se põe como cabeça, aquele que direciona, que toma as decisões de quem? Do corpo. E o corpo é quem? É a igreja. A Bíblia diz que nós sozinhos, nós somos membros, mas juntos nós somos corpo, mas juntos nós somos igreja. Então, se você deixou a sua igreja, se você parou de congregar, saiba de uma coisa, você tem o risco, sim, de perder o arrebatamento. Você tem o risco, sim, de não ser salvo. Porque Jesus Cristo, quando ele voltar, ele não vai vir buscar as pessoas individualmente. Não. A palavra do Senhor diz que primeiro vão ressuscitar os mortos, depois os que estiverem vivos vão encontrar com ele nos ares, e Jesus Cristo vai vir buscar somente a sua noiva.
vai vir buscar somente a sua igreja. Então vamos supor que, sei lá, Jesus Cristo, você chama Joãozinho, né? O Joãozinho ali da vila. Jesus Cristo não vai vir buscar a igreja e, por exceção, o Joãozinho da vila, que não é mais igreja, não. Jesus só vai vir buscar a sua noiva. É o noivo se encontrando com a noiva nos ares, os músicos, padrinhos, anjos tocando as trombetas, e lá no céu, lá no altar, lá no céu, Deus pronto para fazer o casamento. É isso que você tem que entender. O arrebatamento é uma cerimônia de casamento. Tanto que depois do arrebatamento, a palavra do Senhor diz que a gente vai para as bodas do Cordeiro. Então entenda uma coisa, em nome de Jesus Cristo, você tem que ser igreja. Você tem que congregar, sim. Não existe igreja dentro de casa. Quem acha que é igreja dentro de casa está vivendo um engano, e tem muita gente pregando isso. Sozinho você não é igreja. Você só é igreja ligado no corpo. Se você tem a possibilidade de congregar e não congrega, você pode até estar pecando. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então tome cuidado, congregue e seja igreja. Não perca essa coluna, esse alicerce, porque isso mantém a sua vida bem estabilizada e de pé. A quinta coluna estrutural da sua vida que você tem que realmente cuidar é o trabalho / ministério. Trabalho e ministério. Por quê? Porque alguns chamam, às vezes nas igrejas a gente chama os trabalhadores de voluntários. Isso depende de cada denominação, nem querer entrar nesse mérito. Mas todo voluntário de igrejas, ou todo obreiro, se você chama de obreiro, ou todo diácono, ou todo levita, enfim, depende da área, todo mundo que na igreja trabalha em um ministério. A palavra ministério significa trabalho. Então você tem que tomar realmente cuidado com os trabalhos da sua vida. Você tem que cuidar dos trabalhos da sua vida. Jesus Cristo disse que quando os discípulos forem evangelizar, eles falaram assim, olha, você entra numa casa, se eles te oferecer alguma coisa, você aceita ali, tranquilo. Se eles não te aceitarem na casa, você lava os pés, segue em frente. Mas se te oferecerem alguma coisa, você aceita, porque digno é o trabalhador do seu salário. Jesus Cristo chamou os discípulos ali de trabalhadores, né? Ele fala assim que grande é a seara, mas são poucos trabalhadores, né? São poucos aqueles que possam trabalhar nessa seara. Então, ou seja, vamos lá, trabalho. O seu trabalho mesmo, aí que você trabalha na empresa, ou você tem uma empresa, ou você empreende, o seu trabalho é muito importante. Trabalhar faz parte, sim, da obra de Deus sobre a vida do ser humano aqui na Terra. Ok? O Jesus Cristo, se o trabalho fosse ruim, Jesus Cristo não teria dito, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Isso foi num sábado, né? Jesus Cristo falou isso num sábado. Cuide bem do seu trabalho, e agora eu quero dar um plus. Cuide bem do seu trabalho para Deus, cuide bem do seu ministério e desenvolva o seu ministério independente, realmente às vezes até de opiniões. Desenvolva o seu ministério debaixo da vontade de Deus. Se você é liderado, fique debaixo da liderança do seu líder e trabalhe com todo amor. Se você é líder, trabalhe com carinho com seus liderados, amando ele como irmãos em Cristo mesmo. Se você é um pastor, trabalhe com as suas ovelhas aí que o Senhor colocou nas suas mãos, com muito amor, e desenvolva o seu ministério. Vamos para a sexta coluna aqui, que estrutura a nossa vida. A sexta coluna é o crescimento / educação, é o crescimento e conhecimento. A palavra de Deus diz que nós temos que permanecer conhecendo a Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O que significa essa coluna? Que aquele que para de estudar, praticamente já tem tudo para se tornar talvez até um improdutivo. A gente tem que estar estudando sempre. Estudando sempre o que, Márcio? Tudo, estudando tudo, principalmente a palavra de Deus. Você sabia que a maioria das pessoas que perecem, a maioria das pessoas que sofrem nessa terra, sofrem por não conhecer a palavra de Deus. Muitas pessoas que caem em tentações, caem por falta de conhecimento da palavra de Deus. Pessoas que muitas vezes caem em palavras de falsos profetas, falsos mestres, caem por falta do conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus liberta. Jesus Cristo venceu a tentação do diabo por meio do conhecimento certo da palavra de Deus. Entenda uma coisa, o inimigo das nossas almas, chamado Satanás, ele conhece muito bem a palavra de Deus.
Entenda uma coisa, você tem que reentender a palavra de Deus, porque você tem algo que o diabo não tem. Você tem o Espírito Santo de Deus. Se você é servo do Senhor Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus nos garante que quando nós fôssemos falar de Cristo, o Espírito Santo nos lembraria o quê? Da palavra, para que a gente pudesse pregar. A gente não poderia, a palavra do Senhor diz que a gente não precisa ficar preocupado no que a gente vai falar, assim, né? Apenas vai fazer a obra do Senhor, porque o Espírito Santo vai te lembrar e vai trazer as palavras que você tem que dizer. Mas você lembra de uma coisa? Quando a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos lembra, a gente só lembra de algo que a gente já viu. Então, o Espírito Santo pode revelar por meio da minha vida? Pode. Algo que você nunca viu na vida de alguém, trazer uma revelação? Pode. Mas isso é exceção. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos lembra. E eu só lembro daquilo que eu já vi. E se eu não estudo a palavra de Deus, como é que eu vou lembrar de algo que eu não vi? Então a gente tem que ser coerente. Deus quer que a gente estude a palavra dele. E a sétima coluna aqui, que é estrutural para nossas vidas, são os relacionamentos. Os relacionamentos são as nossas amizades, é o nosso networking, né? O que é networking? Nossa rede de contatos, nossa rede de relacionamento que nos faz ali muitas vezes crescer em várias áreas da nossa vida, como negócios, educação, conhecimento, etc. Os relacionamentos são inevitáveis e relacionamentos são muito importantes. Jesus Cristo poderia ter feito o ministério sozinho, ele era Deus e se ele quisesse, acho que nada impediria. Mas Jesus Cristo quis ter uma relação de amizade, de irmão, com mais 12 apóstolos ali e com mais discípulos, mas tinham 12 que andavam com Cristo ali de forma plena. Desses 12 tinham 3 que eles eram como irmãos, e tinha um que era como o irmão mais novo, que era João, né, que ele amava, falava, nossa, eu amo esse rapaz aí porque ele é como o irmão mais novo, tanto que quando ele estava na cruz, lembra? Estava ali João, foi o único discípulo que estava na cruz com Jesus, João e a sua mãe Maria. Ele fala, João, tá aqui sua mãe, e Maria tá aqui o seu filho, né? Ou seja, ele é um irmão aqui para mim. Mas o que isso tem a ver com o começo desse vídeo? Você falou que Jesus Cristo não deve fazer parte da minha vida. E realmente é isso mesmo que eu disse, você não está enganado não. Mas o que você quer dizer com isso? Eu vou te explicar. A palavra de Deus, ela não posiciona Jesus como uma coluna da nossa vida. Jesus Cristo não é mais uma coluna da nossa vida, mesmo sendo uma coluna estrutural. Não. A palavra do Senhor Jesus Cristo coloca Jesus Cristo como a base, como o alicerce das nossas vidas. Jesus Cristo não tem que fazer parte da nossa vida como mais uma coisa que nós temos na vida. Como nós, sei lá, olha, esse amigo faz parte da minha vida. Não, Jesus Cristo é muito mais do que isso. Ele não tem que fazer parte das nossas vidas. Jesus Cristo, ele é a base para tudo nas nossas vidas. Jesus Cristo é a nossa vida. É muito diferente. Jesus Cristo não tem que fazer parte da sua vida, ele tem que ser a sua vida. A palavra do Senhor diz aqui em Atos capítulo 4, no versículo 11, quando Pedro, né, quando Pedro aparece, né, Pedro e João perante o Sinédrio, ele fala assim, ó, Jesus Cristo é a pedra rejeitada por vós, os construtores, olha, a qual se tornou pedra angular, a qual se tornou alicerce, a qual se tornou a base de tudo. Jesus Cristo é a base das 7 colunas estruturais da nossa vida. Ou seja, Jesus Cristo é a base da sua vida, é a base do seu edifício. Lembra que a primeira coluna, eu falei que a primeira coluna é a coluna espiritual, ou seja, a palavra do Senhor diz bem claro que é o único mediador entre nós e Deus é quem? Jesus. Então Jesus, ele é a base da nossa vida com Deus, ele é a nossa conexão com o Pai, ele é o único caminho que nos leva a Deus. Então ele não é mais um amigo, ou mais um Deus, ou mais uma divindade, não, ele tem que ser a nossa vida. A palavra do Senhor diz que ele entregou a sua vida por nós, a nossa vida estava condenada à morte para toda a eternidade, ele morreu em nosso lugar, seu sangue nos comprou, ele ressuscitou, ele é a primícia dos que dormem. Ele é muito mais do que fazer parte das nossas vidas. Jesus Cristo é tudo. Entenda isso, Jesus Cristo é tudo. Ele é a ligação comigo com o Pai. Então, eu tenho uma coluna da vida espiritual, ela está alicerçada onde? Em Cristo.
Eu tenho a coluna da minha saúde, da minha física, da minha... Por que eu faço isso? Porque ela está alicerçada em Cristo, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Existe a terceira coluna da família. Essa coluna da família ela tem que estar alicerçada onde? Em Cristo. Existe a coluna da igreja, né? Da igreja, de ser igreja, de viver em igreja. E a igreja está firmada onde? Em Cristo. Você tem a coluna do trabalho ou do ministério que você trabalha, e esse trabalho está firmado onde? Em Cristo. Você tem a coluna da educação, do conhecimento, que você cresce, e tudo isso está pautado debaixo da palavra de quem? De Cristo. Se eu leio um livro, eu já tenho livros aqui, livro de Napoleão Hill, eu tenho livros aqui de diversos autores aqui, né? E eu leio esses livros, o que eu faço? Eu retenho o que é bom, porque tem coisas que não estão alicerçadas em Cristo. E tem aqui também os nossos relacionamentos, as suas amizades, o nosso ciclo de relacionamento. Ele só vai realmente trazer uma coluna forte para sustentar nossas vidas e trazer proveito às nossas vidas se estiver alicerçada onde? Na base que é Cristo. A palavra de Deus não posiciona, não coloca Cristo como uma coluna de nossas vidas. Ele coloca Cristo como um alicerce, como base. É em cima de Cristo que nós construímos as colunas permanentes da nossa vida. E é por isso que em Gálatas capítulo 2, nessa carta que Paulo escreveu aos Gálatas, versículo 20, ele diz aqui bem claro, olha, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, voltando aqui ao início desse vídeo, Jesus Cristo não tem que fazer parte da sua vida, ser mais um da sua vida. Jesus Cristo, ele tem que ser a sua vida. Ele tem que viver dentro de você. E como diz aqui, eu não sou eu mais quem vivo, não é só eu quem vivo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você tem que ser templo do Espírito Santo. Deus, o Senhor Jesus Cristo tem que habitar. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele vive dentro de você e ele é a base para todas as colunas estruturais das nossas vidas. Jesus Cristo não tem que fazer parte da sua vida, ser mais um. Jesus Cristo, ele é e tem que ser a sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, dê um like, compartilha com mais pessoas, comente um glória a Deus, nem se for um glória a Deus aí para nos ajudar. E entenda uma coisa, em nome de Jesus Cristo, eu com esse canal aqui quero alcançar mais e mais pessoas para que sejam impactadas com o Evangelho de Cristo. Se você quiser me ajudar, é simplesmente você curtir esse vídeo e se inscrever se você não é inscrito e mandar para mais pessoas se inscrever. Estou com um desafio aí ainda esse mês, no mês de maio, que eu estou aqui, e faltam poucos dias para encerrar, pelo menos chegar aos 1000 inscritos e a gente conseguir ter mais visualizações aí do YouTube para alcançar mais e mais pessoas. Amém? Posso contar contigo nesse ministério? Então que Deus te abençoe e obrigado aí pela sua atenção. Fique na paz, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.